Arquiturianos, o comando da Terra. Uma viagem para o passado e para o futuro. Para começar aqui, eu vou deixar bem fixado para vocês. Se vocês que me ouvem não creem, porque não constataram a vida astral, a causa da vida material, abandonem esses vídeos, sinceramente. Isso não faz mais falta para a espiritualidade. Ninguém aqui, ou lugar nenhum, em âmbito espiritual, está forçando a nada. Uma das maiores descobertas desse século será a existência da quinta dimensão, ou seja, chamamos esotericamente de astral mental. Não é apenas astral, é astral, sentimento e mental, o pensamento. É o que nos rege, é o que faz essa vida material ter algum nexo. Se você não sente nada, você será como uma pedra. Se você não pensa nada, será como um vegetal. Se unir as duas coisas de forma, vamos dizer, incipiente, amadora, você será como um animal, né? Transar, comer, dormir, consumir, né, na verdade, e adquirir. Isso aí o animal já faz. Tentaram quebrar esse círculo vicioso de mecanicidade. Trouxeram a quarta série da história, o homem. Mas o que comanda o homem? O que comanda a Terra? Fisicamente, o que comanda a Terra é o homem físico. Mas o outro lado da moeda, o que comanda o homem? Quem projetou o sentimento humano e o pensamento humano? Essas duas coisas deveriam dar isso que a gente chama, de forma bem imatura, de amor incondicional. Razão e emoção. O amor búdico é mais ou menos enquadrado assim. Você ama, mas coloca limites. Então, é um amor exigente. Aí você vai entender essa gente que a gente chama de ET, alien, que não tem nada de ET e nem de alien. Porque para a espiritualidade não existe fora da Terra, dentro da Terra. Não existe fora e dentro, longe e perto. E para quem é, criança de pensar que alguém vai perder tempo, anos-luz, com uma máquina física complicada para chegar aqui e ver, visitar ou apenas por curiosidade se aproximar de pessoas que ainda estão em teste, tão insignificantes e tão complicados, está, posso dizer, ofendendo o universo. Esses seres, eles não têm vida física. Por quê? Por exemplo, quando você fala arquituriano por aí, ou você ouve falar, o que é Arquituros? Arquituros é uma estrela e é alfa do boieiro. O boieiro, os atlantes que tinham clarividência ativa, viam as constelações como o boieiro com formas. Elas são tridimensionais. De que forma? De forma áurica. Só que a gente perdeu isso. Fomos lavados e voltemos do início, o start. Offline. Ou melhor, game over. Estamos aprendendo tudo de novo, como chegar nesses poderes, nessas experiências poderosas de entender o universo sem precisar sair, sem precisar morrer, inclusive. Mas está bem difícil. E veja, a gente já anda por um universo semi-etéreo, ou seja, meio físico e meio etérico. Com o quê?
com a descoberta da ciência quântica. As partículas que aparecem e desaparecem segundo o olhar do observador. Então, somos corpos físicos que já estamos andando no mundo das energias. Estamos engatinhando em direção a compreendê-la. Mas a mãe das formas, a mãe astral, né, a própria mãe natureza. Inclusive, o nome astral diz astros. Emoção é uma coisa que a gente pintou. É como essas pichações nas cidades. Elas não fazem parte da cidade, mas elas podem ser colocadas lá pelo livre-arbítrio. Pensamento é a mesma coisa. O pensamento era para ser psicoponte. O pensamento virou pesamento, pesares. Você pesa todos os dias com as suas preocupações, ou seja, você se ocupa antes, na dimensão invisível da mente, uma ocupação que talvez nem vai se concretizar. Esses seres que tanto se fala por aí, se vende, se ganha muito dinheiro, né, para aguçar a curiosidade de inocentes, eles têm unicamente vida astral. Por quê? Porque como o planeta deles se tornou uma estrela e um dia a Terra será como eles, um dia nós seremos requisitados em outros sistemas, quando nossos corpos serem totalmente desintegrados e nós tornarmos espirituais, porém conscientes como eles. Então eles são requisitados não porque eles são melhores, é porque eles já passaram a etapa. É a mesma coisa. Quem se esforça está num país pobre. Qual é a primeira ideia que vem? Vou me esforçar mais e vou estudar em Harvard, onde é mais complicado. Vou me alistar, né, na legião estrangeira, vou dar a cara a tapa nas guerras. Essas são pessoas corajosas. Então você vai entender por que esses seres estão aqui, mas estão em vida espiritual. Mas para eles não faz diferença o material e o espiritual. Eles podem se apresentar para você como sumir diante de você. Isso a gente já tem comprovações científicas lá na CERN, na Suíça, quando uma partícula desaparece diante do seu olhar. E ela faz o que quer, porque ela é energia. A energia comanda a massa. Como vemos esses seres, se eles são concretos, se eles têm algum senso ou fundo de realidade, eles andam em cardumes. Parece grosseiro dizer isso. Sim, bandos. Porque eles são coletivos. Não é como nós, cada um na sua casa, incomodando, oportunando um ao outro e achando, né, que é dono do território. E perceba, quando a gente fala em território, tem barreiras que a gente não passa. Por exemplo, o portão de alguém, a cerca, uma fronteira. Há uma energia mental em que você não ousa desrespeitar. Quando você desrespeita, você quebra a lei. Esses seres já estão no astral, mas vieram não anos-luz. Eles vieram por automatismo. Eles pegam, pensam, estão aqui com você. Mas a sua aproximação é muito tímida. Por quê? Da mesma forma, se você é pacifista e você ir para uma multidão em levante, você simplesmente não vai perder tempo de se arriscar. Eles estão se arriscando aqui. Eles se contagiam com nossas coisas, a ponto de serem puxados, a ponto de nascerem aqui como nós com corpos inferiores, porque corpos humanos perto deles é uma baixa no escalão. Temos experiências que a gente pode fazer nesse astral, que não é só das emoções. O astral superior, ele é tempo, a eternidade. Para o passado, você vai ver as pessoas presas aonde elas pararam. Por exemplo, alguém que morreu nos anos 30. Eu tive uma experiência muito interessante. As pessoas ainda costumam andar com os trajes dos anos 30.
lei seca, proibições, rumores de Segunda Guerra. Mas como é que você acessa isso? Da mesma forma que nas cidades grandes, depois eu vou falar de cidades, você entra no museu, você acessa a história, sai dali, o tempo é outro. E o futuro também pode ser acessado nessas dimensões, porque o astral superior, ele é o futuro. Tudo acontece primeiro no astral, para depois aqui. Por exemplo, eu tive uma visão muito interessante, em que eu vi as naves do futuro, as que o homem vai plagiar dessas tecnologias que ele ainda não entende. Era um tipo de nave, como se fosse um avião descomunal, né? Até parecendo aquelas naves do Star Wars ficcional, em que vai sim ter ação antigravidade, vai vencer a gravidade, vai parar no ar. Nós já temos alguns protótipos bem incipientes, primitivos, que é esses drones, né, esses helicópteros agora que vai, né, ser usado como via turística, mas ainda está muito longe da realidade futura. Eu tive, por exemplo, um acesso a uma data, a um ano específico, 2063. Em 2063, gente, não vai ter mudado nada. Muitos de nós não vamos estar aqui encarnados, você sabe, né? A nossa geração já vai ter se ido por si própria, ela mesma se consome. Teremos ainda as mesas traquinalhas, né? A madeira ainda será explorada, a poluição cada vez pior, mas a tecnologia vai dar uma melhoradinha. E esses seres, nessa data, já vão estar entre nós se materializando, porque vejam, a clarividência será concomitante, paralela com a descoberta do mundo paralelo. Não será mais essa teoria paralelista, pseudocientífica. A coisa vai ser mesmo em loco. Só vamos ver quem é que vai ficar por aqui sóbrio bastante para suportar a verdade. Paz e verencial a todos.